Santa Casa e você. Apoio. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, medicina diagnóstica. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotone, referência em oftalmologia. Crismed, compromisso com a saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur, medicina diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Olá, boa noite, telespectador. Está no ar o programa Santa Casa e você, informação saudável na sua telinha. Hoje nós vamos conversar sobre doenças pulmonares. A gente está no inverno, um período em que essas doenças acometem mais as pessoas. E para saber os cuidados, o que nós devemos fazer para evitar determinadas doenças que são mais frequentes no inverno, eu recebo aqui nos nossos estúdios o chefe do setor de pneumologia da Santa Casa de Santos, Dr. Alex Macedo, médico pneumologista. Boa noite, doutor. Prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Doutor, rapidamente explicar para o nosso telespectador o que faz o médico pneumologista, a especialidade, creio, deve ser os pulmões, mas eu queria que o senhor explicasse rapidamente para o nosso telespectador. Perfeito. O pneumologista é um médico que cuida das doenças respiratórias no geral. Como o principal órgão do sistema respiratório é o pulmão, as doenças relacionadas ao acometimento pulmonar são cuidadas pelo pneumologista. Isso vai das doenças infecciosas, como as gripes, a pneumonia, as doenças chamadas inflamatórias, alérgicas, a bronquite, a asma, até as doenças neoplásicas, os tumores, os cânceres de pulmão. É uma gama muito grande que envolve o pulmão, mas é muito frequente. Os principais sintomas respiratórios que podem estar relacionados a doenças pulmonares ou não, como tosse, como falta de ar, levem o paciente a procurar um pneumologista, acreditando que aquilo seja dos pulmões, e às vezes é um entupimento nasal crônico, uma rinite alérgica que já dificulta uma respiração, pode ser um problema cardíaco. Então, a gente acaba recebendo outras gamas de pacientes com outras doenças que nós somos obrigados a triar e, consequentemente, encaminhar, se necessário for, para outros especialistas. Por isso que hoje, todo pneumologista que tem a sua certificação, sua residência, o seu título de especialista em pneumologia, deverá ter feito 2 anos também de clínica geral, de clínica médica. Então, nós fazemos 2 anos de clínica médica, depois 2 anos de pneumologia.
Agora, nessa fase em que a temperatura está mais baixa e nesse ano Santos e a região tiveram realmente temperaturas abaixo da média, quais são as doenças que mais acometem os pacientes que chegam no consultório, inclusive lá na Santa Casa? Realmente, esse ano a região nossa teve um acometimento de temperaturas mais baixas precocemente. Final de março nós já estávamos tendo temperaturas muito baixas. A mudança de temperatura, ela tem dois aspectos. Tem um aspecto da própria temperatura, o frio, e da alteração de umidade relativa. E a nossa região em especial tem uma alteração que piora um pouquinho essa situação. No mesmo dia nós acordamos com uma temperatura baixa e um clima seco. Ao meio-dia está sol, 28 graus, as pessoas às vezes vão até a praia e umedece um pouquinho mais a umidade relativa do ar. No final da tarde a temperatura cai e à noite está frio e seco novamente. Então, essas mudanças no mesmo dia, qualquer paciente que tenha doenças alérgicas respiratórias, a rinite alérgica, o ato do nariz entupir, escorrer, coçar, espirrar, em presenças de cheiros, poeiras, inalantes ou mudança de tempo, é uma doença que exacerba muito frequentemente. Muito junto a ela, nós temos a bronquite alérgica, bronquite asmática ou asma brônquica. A população chama comumente de bronquite, o nome técnico é asma, é uma doença inflamatória, alérgica na maior parte das vezes, que acomete o brônquio. Por isso é chamada de bronquite, mas o nome técnico correto é asma. Não existe uma gravidade maior. Eu tenho asma, é mais grave que bronquite, é a mesma doença. É o ato do peito apresentar um fechamento, uma falta de ar, um chiado, uma tosse. Quando muda o tempo, quando mexe com o cheiro, da mesma maneira que o nariz reage, os pulmões podem reagir, os brônquios, da mesma maneira. Essas duas, além de uma doença crônica que é relacionada ao tabaco, que é o enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar é o ato da falta de ar ao mínimo esforço. O enfisema é a destruição dos pulmões pelo cigarro, resumidamente falando. Ele normalmente anda junto com uma outra bronquite, que não é alérgica, é uma bronquite relacionada com o tabaco. É a bronquite tabágica, é a tosse crônica, aquele pigarro matinal que o fumante às vezes apresenta. Essas duas doenças compõem um complexo que a gente chama de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Comumente a população vai entender o enfisema. É o paciente que fumou 30 anos ou mais e começa a ter o cansaço e a tosse, que lhe limitam. Neste período do ano, eles pioram de sobremaneira. E na questão do tabagismo, os pacientes só procuram quando tem realmente essa debilidade num subir escada, numa caminhada um pouco mais longa? Porque se não fosse isso, eles não procurariam o médico. Essa sua pergunta é extremamente importante, porque às vezes nem com essa situação. Além de ser chefe do serviço de pneumologia aqui da Santa Casa, a gente faz parte da diretoria da Sociedade Paulista de Pneumologia, na Regional Baixada Santista. E a gente faz campanhas de conscientização frequentes. A última que nós participamos, que foi aqui em São Paulo, em conjunto, nós fazemos 5 perguntas para as pessoas. Repetimos essas perguntas agora também no ambulatório médico de especialidade. A pessoa chega lá ou está passando no shopping e é abordada com um panfleto, com 2 perguntas iniciais. Você tem mais de 40 anos, é fumante ou ex-fumante? Se você responde sim a essas 2, você passa para 3 embaixo. Você se cansa mais do que as pessoas da sua idade? Você tem falta de ar para exercícios ou atividades do seu dia a dia? Você tosse ou tem pigarro pela manhã? Se você responder a uma dessas perguntas, você era convidado a fazer um exame, que é de soprar no aparelho e medir sua capacidade pulmonar. Pessoas que estavam andando no shopping e absolutamente não tinham nenhuma doença. As 2 perguntas eram: fumante ou ex-fumante com mais de 40 anos que tem falta de ar, cansaço ou tosse? A última vez que nós fizemos, nós pegamos 388 pessoas dessas que responderam a essas questões e foram selecionadas para fazer um exame. Dessas 388, 82% tinham capacidade abaixo do limite inferior, ou seja, elas já tinham enfisema pulmonar. Quantas delas estavam tratando ou tinham noção de alguma doença? 10%. E o número que o senhor chamou a atenção, nós vamos entrar no break agora, mas só para frisar, 88% dessas 380 pessoas já estavam abaixo da média. E não procuravam. Mínimo, abaixo do mínimo. Exato. E não procuraram atendimento médico. É aquela situação, tenho falta de ar, mas é do cigarro, quando eu parar melhora. E já está tendo perda de capacidade pulmonar. Nós vamos fazer um rápido intervalo, Santa Casa e você volta na sequência.
Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Santa Casa e você já está de volta. Na edição de hoje nós conversamos com o médico-chefe do setor de pneumologia da Santa Casa de Santos, Dr. Alex Macedo. Dr. Alex, falando um pouco agora da precaução que as pessoas devem tomar em relação às doenças respiratórias. Quais os cuidados que as pessoas devem ter? A gente aí vai dividir entre adultos, crianças e idosos. Ok. Na realidade, nessa época do ano, nós temos maior incidência de 2 tipos de doenças. As doenças alérgicas e as doenças infecciosas. O cuidado maior tem que ser com a criança e com o idoso. Até porque as campanhas de vacinação são voltadas para eles, porque as doenças infecciosas e alérgicas matam mais, nesta época do ano, crianças e idosos. As doenças alérgicas, tanto a rinite quanto a bronquite, ou o enfisema, que não é alérgico, mas também exacerba, piora nessa época do ano. O segredo é, quanto melhor tratada a doença crônica estiver, menos crises, menos intercorrências, menos procura ao pronto-socorro nós teremos nessa época do ano. Então, procure o seu alergista, o seu pneumologista, o seu otorrino, que cuidam dessas doenças, os sprays nasais, as medicações inalatórias que controlam essas doenças, nessa época do ano tem que ser usada de maneira rigorosa e correta para evitar agudizações dessas doenças. As doenças infecciosas. Então nós temos o resfriado simples. Lembrando do resfriado simples, o nariz entope, escorre, coça, vem uma febre baixa, uma tossezinha com secreção amarelada, que melhora com 2, 3 dias. A gripe, que é a segunda causa, que já joga o doente na cama, uma dor no corpo mais forte, uma febre mantida por 4 a 5 dias, 10% deles pode se transformar numa pneumonia, até pelo próprio vírus da gripe, que é uma coisa um pouco mais grave. E as pneumonias, infecções bacterianas nos pulmões. Nessa época do ano aumenta de sobremaneira isso e as consequências. Procura o pronto-socorro, internações e até mortalidade. Pneumonia mata. Felizmente é uma porcentagem menor, mas na criança e no idoso ela preocupa bastante. Criança, lembrando, abaixo de 1 ano, no máximo abaixo de 2 anos. 2 anos em diante tem uma mortalidade, mas aí já não tão expressiva. Como prevenir? Contato. Evitar as áreas fechadas, que é o que a gente procura nessa época. Está mais quentinho, o ônibus todo fechado, o cinema fechado, o shopping. Se for, ir nas horas de menos conglomerado populacional. Sempre estar lavando as mãos. Isso é fundamental, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Na realidade, o contato de todos esses vírus e bactérias é feito ou pelas microgotículas de saliva que nós expelimos, na tosse, no falar, ou quando você passa a mão na boca e você não lava. Você contamina
um corrimão, você contamina uma estrutura que alguém vai e coloca a mão, e depois coloca a mão na boca ou no nariz novamente. Então, é comum, no caso da criança, desculpe interromper o senhor, você vai mexer no rostinho da criança, na mãozinha da criança, e a criança leva aquilo à boca. A gente sempre recomenda isso, principalmente crianças pequenas, abaixo de 1 ano. Faz carinho na cabeça, faz cafuné, brinca com o pezinho. Ou não faça, né? Ou não faça. Tem esse bom senso. Você está transmitindo sem você perceber. Lave as mãos, higienize as mãos, álcool gel, locais públicos que tiverem dispensa de álcool gel é sempre bem recomendado. As férias de inverno nas escolas, elas não existem à toa. Elas existem há muitos anos, porque na realidade a maior transmissão que se faz num ambiente fechado na escola, se faz no inverno. Então, tanto aqui quanto no Hemisfério Norte, se adota um mês no pior mês do inverno, que é para evitar a transmissão desse tipo de doença. Então, evite os conglomerados. 2, limpe-se, higiene-se e passe isso para as crianças. 3, a vacinação, que foi há uns 2 meses atrás. Lembrar que populações vacinadas têm menos doença. Fujam daquele estigma que eu tomei a vacina e fiquei gripado. Algumas pessoas têm alergia à proteína do ovo. Essas são situações especiais. Na maior parte, pode tomar vacina sem nenhum problema. Isso então, é lenda, né? De dizer é lenda. Várias empresas já fizeram estudos. Volkswagen do Brasil fornece gratuitamente para os seus funcionários a vacina, porque ela, se isso não fosse lenda, ela teria mais abstenção ao trabalho. Pelo contrário, a população que foi vacinada faltou menos ao trabalho porque ficou menos doente. Então eles não tirariam esse dinheiro do bolso à toa. Eu estou falando Volkswagen, mas tem várias empresas de grande porte que adotam esse tipo de conduta. Então, podem se vacinar sem problema nenhum. 3º, líquido, água. Quanto melhor estiver circulando o seu corpo. No verão é muito comum você tomar água porque você sente calor, você transpira. Este inverno é tão ou mais seco que o verão, só que a gente não sente a sede por não sentir o representante dela, que é o calor. Desidrata-se também muito no inverno. Independentemente de estar frio ou calor. Sem dúvida nenhuma. A temperatura da água que a gente ingere, pode tomar gelado, deve-se tomar temperatura ambiente, isso influencia de alguma forma? O grande problema do tomar gelado, aquelas coisas que nossas mães falavam, né? Não coloque o pé no chão frio, saia agasalhado, não tome chuva, não tome gelado. Tem alguns fundamentos de verdade. Isso não existe nenhum estudo grande na literatura mostrando, mas se você já tem uma predisposição momentânea, se você está com um quadro de uma rinite e toma uma água muito gelada, existe uma reação local de vasoconstrição, tem um menos aporte de células de defesa no local e naquele momento você pode desbalancear um equilíbrio que existe entre bactérias e sistema de defesa e de repente desenvolver uma sinusite, uma amidalite, uma infecção de viária superior. Prevenção nunca é demais. Então, toma um pouco mais devagar a água, quebra um pouquinho o gelo, não haverá problema maior. Eu já tomei várias vezes água gelada, nunca tive problema. Sem dúvida. Talvez naquele momento você não estivesse num momento crucial de equilíbrio, de desequilíbrio da flora bacteriana e das suas defesas. Mas se você estiver nesse momento, a água é mais um fator. A friagem é mais um fator que pode alterar esse equilíbrio. Dentro de casa, é fundamental que a casa também esteja ventilada. Recomenda-se não deixar a casa toda fechada, vai ficar mais quente, óbvio, o vento, o frio. Mas é recomendável que exista uma circulação de ar. Sem dúvida. Existe um erro muito grande de trancar-se a casa toda. Na realidade, você está só selecionando aquela bactéria que vai ficar circulando cada vez mais. E alguém vem da rua e traz mais um pouquinho. Tosse lá dentro. Então, o ideal é assim. Se o ambiente, por exemplo, tem uma criança de 2 anos em casa e o quarto da criança fica fechado durante a noite porque ela dorme. Acordou de manhã, ela está brincando no quintal, está brincando na sala, abra o quarto, areje o quarto. Areje o quarto do casal, areje os ambientes onde não tem ninguém. Não tem lógica você deixar fechado um ambiente onde não tem ninguém. Abra, pelo menos circula um pouco de ar. A hora que as pessoas voltarem a habitar aquela sala, aquele quarto, aí você fecha para proteger do frio. Você pode fechar a porta, deixar a janela aberta, a circulação fica dentro daquele cômodo, restrita ali, e o resto da casa, onde tiver alguma pessoa, uma criança principalmente, vai estar resguardado. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que essas medidas, elas ajudam bastante. Uma outra coisa, esfriou, quase que imediatamente tira-se o casaco do guarda-roupa, do armário. Muitas vezes ele tem mofo, então, de preferência, passa um pano com um pouquinho de vinagre, uma diluição de uma medida de vinagre para 1 litro de água. Você passa um pano úmido, deixa secando. Se puder aproveitar o momento de sol, deixa secando no sol. Isso já tira uma quantidade muito grande de ácaro,
Bata, tire a poeira domiciliar que fica acumulada nesses casacos, além dos fungos, porque sem a gente perceber isso também desencadeia a crise, principalmente de doenças alérgicas. Essas limpezas que a gente faz, principalmente as esposas, as mulheres, no período de inverno, tem que ter algum cuidado, porque vai se mexer numa poeira, vai se levantar esses micro-organismos. Existe algum tipo de proteção? Deve-se fazer essa limpeza com as janelas abertas? Como que funciona isso? A janela aberta, e quem tem alergia, se puder usar uma máscara de proteção mecânica, não precisa ser uma proteção total, mas uma proteção mecânica. Muitos pintores, muitos jateadores usam uma máscara simples que você compra na loja de pintura, mas que bloqueiam partículas que você pode inalar e piorar um pouquinho. Algumas têm alergia em pele, usem luvas antialérgicas que ajudam você a diminuir esse contato. Em relação à máscara, os orientais têm um exemplo muito importante do que é a proteção coletiva, né? Você entra em capitais, em grandes conglomerados orientais, Xangai, Tóquio, e você vê várias pessoas no metrô, no shopping com máscara. Alguns mais desavisados vão olhar e falar assim, nossa, o pessoal daqui é tão preocupado paranoico, com isso, paranoico, que fica usando máscara para não se contaminar. Mentira, essas pessoas é que estão doentes. E pensando no coletivo, ela anda com uma máscara, está gripada. Quando ela entra no metrô, num ônibus, em algum local, ela coloca a máscara para proteger os outros. Para ela não contaminar o resto. Exatamente. É essa cultura que nós temos que criar cada vez mais no nosso meio. A gente sabe que muitas vezes a mãe está com aquela criança, ela tem que trabalhar, a criança tem que ir para a escola. Mas veja, se ela estiver gripada e ela for para a escola, ela vai começar a disseminar um surto naquele meio. A população tem que tentar ter um pouquinho mais de consciência coletiva e proteger o próximo. Botar a mão à frente, usar um lenço de papel para tossir, para suar o nariz. Quem está gripado, mais do que nunca, tem que ter o seu álcool gel junto para lavar a sua mão, para evitar que a sua mão contamine o restante da população. Lenço de pano versus lenço de papel descartável. O que usar? O lenço de papel é melhor, porque você descarta efetivamente ele. Se você tiver o lenço de pano e, obviamente, você tirá-lo e lavá-lo frequentemente, a cada 12, a cada 24 horas, uma vez por dia, pode ser utilizado sem problema nenhum. Agora, doutor, a gente está chegando na reta final do programa. Medicação. O que é bom para uma pessoa, necessariamente não é boa para outra. A automedicação é perigosa. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aqui para os nossos telespectadores do que fazer, porque às vezes, olha, eu tomei esse remédio, para mim funcionou, toma. O que a pessoa deve observar nessas situações? Não existe medicamento comunitário. Existe medicamento que pode servir para algumas situações. O que a gente sempre recomenda nessa época do ano é que muitas pessoas terão um resfriado simples, terão uma crise de rinite e estão acostumadas já a se medicar. Estou com dor no corpo, toma um paracetamol, toma um antialérgico. Isso é contraindicado? Não. Até porque se qualquer início de uma febre, todo mundo fosse correr ao pronto-socorro, nós não teríamos pronto-socorro para todo mundo. E normalmente são processos autolimitados, que em 1 a 2 dias irão melhorar. Então o que a população tem que estar atenta é: comecei com um quadro, com uma febre não muito alta, com uma tosse, o nariz correndo, optei por tomar um anti-inflamatório, ou um analgésico, ou um antitérmico, junto com um descongestionante. Eu uso sempre, lavei o nariz com soluções fisiológicas. Primeiro dia. Segundo dia, a tendência é que isso esteja parcialmente resolvido. Se tiver igual ao primeiro dia, ao começo do quadro, ou até pior, aí sim, procure o serviço médico. Não use mais do que com essa gama de medicações. Um analgésico, um antitérmico e um antialérgico. No máximo isso. É uma gama restrita de medicamentos. Muitos usam abusivamente de cortisona. É uma droga que é utilizada? Sim. É boa? Muito. Mas tem que ser usada com cuidado. Tem algumas condições clínicas que contraindicam o uso da cortisona. Então, tenhamos cuidado com alguns medicamentos e tenhamos cuidado com prolongar um tratamento. 48 horas é um tempo hábil para que uma infecção simples, uma reação alérgica simples melhore, mas qualquer coisa mais complicada, procurar atendimento médico. Na dúvida, sempre procurar uma orientação profissional do médico. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor Alex Macedo, infelizmente o nosso tempo acabou. Queria agradecer demais as suas informações aqui. Tenho certeza que o que o senhor passou hoje aqui vai ser muito útil, principalmente nesses próximos meses aí que parece que o frio vai persistir na nossa região. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição. Santa Casa e você fica por aqui. Não perca a nossa reapresentação. Nós voltamos na semana que vem.
Santa Casa e você. Apoio. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, medicina diagnóstica. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotoni, referência em oftalmologia. CrisMed, compromisso com a saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur, medicina diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.